Olá, companheiras e companheiros, sejam bem-vindas e bem-vindos ao 14º programa Arte e Resistência. Esse programa que você já conhece é um programa onde nós conversamos sobre o poder infinito que a arte possui para transformar o ser humano e as sociedades e a política. Você sabe, eu converso nesse programa com alguns dos maiores artistas brasileiros e brasileiras, sobre diversos aspectos de suas carreiras, eles também de diversas áreas da arte, e esse programa vem sendo uma imensa alegria para quem assiste e para mim também, que tenho o prazer de conversar com estas pessoas. Se você não conferiu ainda os programas anteriores, não deixe de conferir. Eles estão todos listados na playlist do Arte e Resistência. O endereço da playlist você encontra aqui embaixo na descrição do vídeo, né? Para quem não sabe, eu conversei já com o Caco Ciocler, com o Sérgio Manberti, com o Chico César, com o José Roberto Aguilar, com o Renato Aroeira, com o Tom Zé, Paulo Betti, Zé Cabaleiro, Elisa Lucinda, Lucélia Santos, Bem-vindo Sequeira, Jacques Morelenbaum e Zé de Abreu. Esses foram os primeiros 13 programas, e hoje eu vou conversar com alguém muito especial também, vocês vão gostar com certeza. Se você ainda não nos segue no Instagram, não deixe de seguir. O endereço está aqui embaixo, na descrição do vídeo também. E é isso aí. Vamos ao papo. Mas antes disso, como sempre, vinheta. E hoje eu tenho o imenso prazer de conversar com um grande nome da história da música brasileira. Vocês vão ver quantas parcerias, quantas atividades, quanta produção e consciência, não somente musical, mas social também, existe na obra deste que é um dos grandes nomes, e eu tenho o imenso prazer de chamar para conversar comigo Paulinho Mosca. Olá, Jean. Olá a todos. Obrigado pelo convite. Diálogo, né? Conversar é sempre maravilhoso. Pois é, meu caro, muito obrigado por aceitar nosso convite, é um grande prazer tê-lo aqui, e realmente você já começa falando em um ponto essencial para os nossos tempos, né? Diálogo, conversa, reflexão e, sobretudo, a necessidade que a gente tem em épocas como essa em estarmos juntos, em sentirmos-nos juntos, né? Certamente, acho que o diálogo é o novo abraço. E o abraço, talvez, a moeda de ouro do nosso tempo, né? Aquela, aquela ambição maior que nós temos hoje é o abraço. E nesse momento em que a gente não pode se abraçar, a gente se abraça com palavras, que eu acho que a palavra ela carrega dentro dela essa possibilidade de ser poesia, né? Está dentro da estrutura da palavra, do ser da palavra, o que a gente chama de poesia. É claro que existe poesia no olhar, né, independente da palavra, existe poesia nos afetos, existe a poesia sonora, de escutar uma sinfonia ou uma obra como a sua, assim, às vezes atonal, né, que nos provoca, enfim, esse sentido poético, né? Eu entendo a poesia como isso que a gente não pode definir, mas que sente, que percebe, que é afetado por ela, né? E a poesia, ela está fundamentalmente na arte e na ciência, né? Acredito eu. Então, as palavras também carregam esse poder, né? Porque a palavra
para mim tem dois lados, vou chamar de lados assim. A palavra é significado, que é aquilo que está no dicionário, né? Você busca lá o significado da palavra cadeira ou copo, por exemplo, e você encontra, né, o objeto, tem a função, né, de sentar, o objeto com a função de receber um líquido para tomar e tal. Mas a poesia, às vezes, coloca a cadeira e o copo em outra dimensão, né? Porque a poesia não trata do significado do dicionário. A poesia trata do sentido. E é o sentido que me interessa na vida, na poesia, na ciência, no diálogo, enfim, né? O sentido, esse essa palavra que por si só também já é uma abstração, né? Ela quase que ela não chega a ser uma oposição ao significado, mas ela é como corpo e espírito, né? Que estão assim meio amalgamados, mas que um trata do orgânico e o outro trata do inorgânico, né? Acho que a poesia está para a palavra como a alma estaria para o corpo. E eu já digo logo de antemão que eu uso essas palavras assim, espírito, alma, de um ponto absolutamente ateu. Eu não sou religioso. Deus, para mim, é muito mais espinosista, né, no sentido da natureza, esse milagre maravilhoso da gente olhar em volta e ver todo esse esplendor da natureza. Isso, para mim, pode ser chamado de Deus, mas eu não me submeto a nenhuma religião institucionalizada. Eu não acredito nos livros como verdades. Eu acredito nos livros religiosos como literatura maravilhosa, literatura fantástica, literatura criativa, literatura linda, por sinal. Eu já li bastante sobre religião e como tem um olhar poético, né, e as religiões são feitas de metáforas, os livros me encantam também como poesia plena. Acho o personagem de Jesus incrível, Siddhartha, Buda, Gandhi, Krishna, todos eles, né, são maravilhosos, são realmente ensinamentos metafóricos para a gente refletir bastante, mas eu os coloco ao lado dos grandes cientistas, eu os coloco ao lado dos grandes artistas, eu os coloco ao lado de grandes personagens que certamente não existiram, né? Já que a gente não tem certeza da existência desses religiosos, tem outros que a gente tem certeza que não existiram, né? Escrito por grandes escritores. Então, para mim, a poesia, como eu tenho tentado explicar aqui nessa minha primeira fala, é o grande guia, porque ela me liberta um pouco de tudo, sabe? Eu ser assim um amante dela e ter um olhar poético para tudo na vida, eu me liberto de qualquer tipo de instituição partidária, governamental, sociológica, histórica, religiosa, e passo a exercer assim a própria potência singular da minha existência sob a ótica da poesia. Então a minha oralidade também passa por aí, o meu crivo de relações, o que eu procuro produzir também passa sempre pela poesia. E voltando ao início, o diálogo é assim uma grandeza, porque ele nos estimula a pensar e com a fala do outro se desenvolve essa epifania do pensamento do diálogo, né? Enfim, obrigado pelo convite. Meu caro, que introdução deliciosa e sublime sua, porque enquanto você dizia tudo isso, primeira coisa que eu preciso dizer é que a sua maneira de pensar a palavra e a arte e as religiões
se irmana à minha maneira também. Que bom. Totalmente. Então, eu quero até complementar algumas coisas que você falou. É, bom, enquanto você ia falando, eu fiquei feliz em. É tão bom quando a gente percebe uma identificação entre almas, né? E eu uso a palavra alma e espírito também. Aham. E da mesma forma que você, eu também não tenho religião organizada. Eu sou judeu, né? O que é uma complexidade de etnia, cultura, religião e tudo Claro, mais. transcende a religião, É. claro. E amo os livros litúrgicos de todas as religiões, quanta poesia, quanta história, quanto conteúdo mítico e místico, não é mesmo? E a palavra, bom, eu vivo aqui na Alemanha, cresci no Brasil, mas vivi toda a minha vida adulta na Alemanha, então eu tenho essa questão dos idiomas também, que impera bastante na minha vida, e é incrível, complementando ao que você falou, como a palavra carrega um universo, né? A palavra é a semente e é a casa do universo mesmo. E quando a gente começa a transitar por diversos idiomas, ainda a gente começa a ver como a etimologia das palavras e tudo mais, e como se dá a poesia em cada cultura e tudo mais. E é realmente lindo e infinito, né, tudo que a palavra pode trazer. Antes de passar para você, eu queria só até te dizer uma curiosidade do idioma hebraico, que é um idioma que é necessário vidas e vidas para aprender em todos os segredos que ele tem. Mas existe uma palavra que se chama davar. Davar é, ao mesmo tempo, palavra e coisa. Tem dois significados. Ela é uma palavra e ela é uma coisa, certo? Então é É porque exatamente o que você falou. a própria palavra é uma palavra. A própria palavra é uma palavra e é Então, uma coisa. palavra é uma coisa. Sim, Né? A palavra é uma sim, coisa. exato. Fantástico, né? Fantástico. Meu caro, vamos lá, vamos começar do começo. Paulinho Mosca, nascido em 1967, no Rio de Janeiro, cantor, compositor, ator, apresentador, um dos grandes nomes da música brasileira, desde os anos 90, sempre produzindo muitas parcerias, interpretado por grandes nomes da música brasileira, parcerias internacionais também, né? E, bom, a gente tem que começar pelo, pelo Garganta Profunda, não é mesmo? É, Deixa eu explicar rapidamente para o pessoal o que é. É um claro. grupo vocal, né, dos anos 80, que tem o nome, o melhor nome para um grupo vocal que existe, o nome mais curioso e mais incitador de reflexão e uma provocação social e sexual, né? Ou seja, tem tudo lá. E o Paulinho fazia parte desse grupo. E desse grupo, já vou emendar aqui, Paulinho, aí eu passo para você. Desse grupo nasce o Inimigos do Rei, que é um grupo de rock que no final dos anos 80 fez bastante sucesso, e depois eu vou falar especificamente sobre ele. Mas esse é o começo, é a gênese do artista Paulinho Mosca. Não é por aí? É por aí. Acho que pode se somar a isso uma infância também muito curiosa, porque eu sou o quarto filho de uma família. Então eu já nasci com esse mundaréu de diversidades, cada irmão era de um jeito, né, como são os seres humanos, e mesmo numa família com a mesma educação, a gente percebe que os caminhos se diversificam muito. Então eu sou temporão, ou seja, quando eu nasci, meus irmãos já tinham 5, 6 e 7 anos. Então todo o meu crescimento teve uma espécie de cinema do futuro na minha frente. Né? O cinema da infância, o cinema da adolescência, o cinema da vida adulta, ele passava pelos meus irmãos antes de mim.
Então tem uma experiência muito diferente do primogênito, por exemplo, ou do filho único. O caçula de Temporão, ele tem uma experiência né, de visão e de vivência muito específica. E eu fui também um colecionista, vou chamar assim, porque o colecionador tem uma coleção específica, né? O colecionista é o doente da coleção, aquele acumulador, né? Então eu estou aqui no meu escritório, dá para ver que tem um monte de coisinhas e na verdade ele é cheio de coisinhas nas outras paredes, porque eu sempre fui um colecionista, eu sempre gostei de guardar tudo. E colecionei desde tampa de garrafa e maço de cigarro, a caixa de fósforo e moedas, selos, enfim, desde as coleções mais tradicionais assim até as coisas mais estranhas, como pedras, até sacos de vômito de avião. Cheguei a essa loucura e tenho realmente muitos. Mas o colecionismo me deu também, sem que eu percebesse, e talvez já fosse um pouco da minha própria genética, a curiosidade em relação à diversidade. Eu acho que a minha infância ela explica muito o meu caminho para chegar no Garganta Profunda. É porque eu vi um show desse coral, ele já existia com esse nome. Eu estava na escola de teatro, na Cal, com 17 anos. Eu queria ser ator e já tocava um pouco de violão. Na verdade, eu queria ser um artista de circo, justamente porque eu percebi que no circo todo mundo tinha muitas funções. E como eu não queria me decidir a nada, eu não queria ser nunca quis ser um especialista em nada, porque eu sempre considerei a especialidade um pouco Limitadora, né? reta, limitadora, exatamente. Acho que essa fase da especialidade está chegando a um fim, porque todo especialista tem a necessidade de ter uma visão geral para compreender melhor a sua especialidade. Eu acho que naturalmente eu me afastei da especialidade, queria ser um artista circense, porque eu queria ser o cara da bilheteria que 2 horas depois está se maquiando para entrar de palhaço e meia hora depois está domando os leões e no final está vestido de foca, entendeu? Então essa coisa circense sempre me atraiu muito para o mundo dos quadrinhos, por exemplo. Eu lia desde quadrinhos infantis de Mônica e Cebolinha e Chico Bento, até os do Neil Gaiman, né, os quadrinhos mais graphic novels que eles chamam, né, novelas gráficas com textos profundos, assim, né? Riquíssimos, faz parte da Riquíssimo. literatura mundial. Exato, exato. Eu sou um fãzaço do Neil Eu Gaiman, também. já sou um leitor dos livros dele, fora dos quadrinhos, então acho esse mundo mágico que ele cria, assim, que viaja pelo tempo, por entidades, né? E sonhos, enfim, é um mundo espetacular, me delira muito. Então isso tudo me levou ao Garganta, porque quando eu estava na escola de teatro, na Cal, eu assisti um concerto deles e me impressionou, porque justamente o repertório, eles cantavam Caetano Veloso, depois em seguida Beatles, aí depois uma área imperial, aí uma canção do carnaval, assim, uma marchinha do Braguinha, sabe? Aí logo em seguida do Braguinha vinha um canto gregoriano. É, eu É. falei, poxa, esse é o meu mundo, né? O mundo do colecionista. E entrando no Garganta Profunda foi uma experiência fantástica, porque eu aprendi música dentro da harmonia. Sim. Quando você canta num coral, você é uma das notas que compõe. E cada vez que você muda a nota que você está cantando, o outro também muda. Então você vai compreendendo a harmonia por dentro. É como se a harmonia estivesse viva, né? E você é o corpo daquele espírito, né? Daquela invisibilidade, como a gente falava, daquela alma harmônica. Você é o corpo e cantando e escutando e afinando junto com os outros foi para mim um exercício de adequação
dentro desse universo invisível da música, né? Essa invisibilidade que nos toca profundamente, né? Os graves nos fazem sentir a pressão na barriga, os agudos nos fazem sentir uma sensação de frescor no ouvido, ou de menta, talvez, um mentol, né? E determinadas situações musicais nos fazem arrepiar pelos, outras situações musicais nos fazem chorar, sem a gente saber o que por que está chorando, enfim, essas coisas todas sempre me comoveram muito, sempre me interessei por esse lado misterioso, e vindo de uma família católica e exercendo um pouco do catolicismo na minha adolescência, cantando na igreja, inclusive, louvando ao Senhor e chorando com as parábolas e as metáforas todas de Cristo. Um dia, numa missa, no momento da homilia, o padre falava aquelas coisas que a gente tinha que repetir, e não sei, num estalo me pareceu assim muito lavagem cerebral, era uma coisa, eu não lembro exatamente, mas era uma coisa tipo, só Cristo pode salvar, e só esse caminho, ele é o único. Era uma coisa que naquele momento eu já tinha uma ligação tão grande com o mundo, com a diversidade, que eu não concordei com aquilo. Me lembro de sair da igreja e sentar na escadaria dessa igreja com uma amiga que sentiu junto comigo a mesma coisa, e a partir daquele momento o mistério para mim saiu da igreja completamente e se tornou arte e ciência. Enfim, aí eu comecei a perceber que o grande milagre, né, que me fazia chorar dentro de algumas canções de louvor, o grande milagre era a própria natureza sendo descoberta e inventada ao mesmo tempo, e produzida, ou seja, descoberta pela ciência e pela arte, produzida pela ciência e pela arte. Então chego ao Garganta Profunda com esse espírito, né? com essa vontade, com esse desejo de engolir o mundo e a diversidade. No próprio Garganta Profunda teve um momento que os diretores resolveram fazer um projeto muito interessante, que era, o Garganta tinha 23 integrantes, então eles tiveram uma ideia de fazer subgrupos, né? Desde duetos, trios, quartetos, quintetos, sextetos, e cada um podia participar de 2 ou 3 grupos. Então nessa eu era de um sexteto, e era de uma dupla, e tinha um trio chamado Inimigos do Rei, dentro do Garganta. Se chamou Inimigos do Rei porque o primeiro show, a primeira apresentação do Inimigos do Rei dentro do Garganta Profunda foi no Paço Imperial, que foi residência de Dom João VI aqui no Rio de Janeiro. E a sala que a gente se apresentou se chamava Sala do Trono, onde Dom João fazia o famoso beijamão, né? Então era uma sala muito respeitosa, e uma das nossas músicas era um punk rock chamado Anéis de Saturno. E os diretores do museu, enfim, da casa, do Paço, vieram reclamar porque eles tinham contratado o show de um coral, e aquele trio especificamente estava fazendo muito barulho com suas guitarras e tal, era já um trio de rock dentro do Garganta Profunda. Ali naquele dia a gente se batizou de Os Inimigos do Rei, em homenagem a Dom João VI. E esse título, Inimigos do Rei, era também inspirado num jornal anarquista baiano chamado O Inimigo do Rei. Uhum. Que, enfim, um dos integrantes, que era super politizado, comunista total, assim, da década de 70, mais velho do que eu, 12 anos mais velho do que eu, Luiz Guilherme de Borrepé, ele comentou sobre esse jornal anarquista, não era nem comunista, era anarquista, e nós nos auto-batizamos de Os Inimigos do Rei. Logo a gente começou a fazer pequenas apresentações em bares aqui no Rio, e começamos a ter um público fixo, porque era um grupo de humor. A gente criou um programa de rádio chamado Césio 1.37, no seu dial, também em homenagem àquele acidente com Césio que teve
E a gente fazia tradução simultânea do inglês para português, tudo errado. Enfim, as músicas eram todas cômicas. A gente vinha da escola de teatro e todos muito humorados. E aconteceu da gente conseguir ser notado por uma gravadora que rapidamente se interessou pelas canções. Foi tudo muito rápido. Eu tinha 21 anos quando gravamos o disco do Inimigos e ele se tornou um sucesso radiofônico muito rápido. Uma coisa que eu não poderia sequer me estruturar para isso. Então foi uma banda de 7 amigos, era um trio de cantores com 4 músicos, que da noite para o dia a gente começou a aparecer na televisão, no programa da Xuxa, no programa do Faustão, na Angélica, na Mara Maravilha, enfim, no Silvio Santos, no Gugu Liberato, em todos os programas de auditório que tinha música. A gente começou a tocar nas rádios e começou a ganhar prêmios de primeiro lugar de execução. Então foi assim uma experiência também muito forte, num momento muito jovem, mas que mais uma vez, com toda essa minha bagagem da diversidade, viajando pelo Brasil, eu percebi um Brasil muito diverso. E começou a nascer em mim uma vontade de abraçar essa diversidade. Eu não quis ficar preso, de alguma maneira, à obrigação de fazer parte de um grupo de humor, de contar piada. Eu tinha já escutado muita MPB, muito Chico Buarque, muito Caetano Veloso, muito Gilberto Gil, muito Milton Nascimento, muito Djavan, muito Zé Ramalho na minha adolescência, por causa dos meus irmãos que ouviam esses discos. Então trazia também dentro de mim a vontade de ser um compositor. E no Inimigos do Rei eu era parceiro, não era exatamente um compositor. Eu fazia música, outros faziam letra, outros faziam um pedaço do refrão, todo mundo colaborava. Então eu comecei a compor as minhas canções em casa e comecei a fazer, paralelamente ao Inimigos do Rei, shows de voz e violão em pequenos bares aqui no Rio. E amigos que iam ver começaram a me convencer de que as minhas canções eram ainda mais poderosas do que o Inimigos do Rei. E eu fui muito corajoso, não sei, porque eu saí da banda, a banda estava no auge. A gente estava fazendo muito show, não ganhava muito dinheiro, porque éramos 7 dividindo, mas ganhava-se um dinheiro. Eu comprei meu primeiro estúdio caseiro para fazer minhas demos. Eu comprei meu primeiro carro, na verdade, não era um carrão, mas era um primeiro carro usado. Enfim, viajei para o exterior pela primeira vez, tudo com o dinheiro do sucesso do Inimigos, 1/7 do sucesso. Mas me deu essa base. Mas eu tive essa coragem de sair, uma intuição forte de que eu poderia criar uma obra. Eu tinha como espelho assim a carreira de um Caetano Veloso, que na verdade o que mais me ensinou foi a coisa camaleônica dele, de Gil, depois do David Bowie, da Bjork. Futuramente eu fui encontrando outros camaleões, né? Mas essa ideia de cada disco ter uma cara, de você não ser preso a nada, eu acho que o que me fundamentou e me fundamenta até hoje é não fazer o que esperam de mim, sabe? Sem querer ser assim também um cara polêmico ou provocador exatamente, né? Mas eu não quero ter o compromisso de me repetir. Embora passado alguns bons anos, eu hoje tenho 53 e mais de 25 de carreira musical, já percebo que eu também não consigo deixar de ser eu mesmo. Embora tenha experimentado uma variedade, já percebo que existe um crivo, né, um funil pessoal assim que já não me deixa fazer algumas coisas. A autoexigência, né, a vontade de não se repetir, enfim. Mas sim, comecei uma carreira solo em 93 com um disco de rock chamado Vontade. Eu estava escutando, por causa do Lenny Kravitz, eu voltei a escutar os roqueiros, né? Led Zeppelin, Stones, The Who, e queria fazer um disco de rock.
Foi importante sair do Inimigos do Rei com um disco de rock, que não fez sucesso nenhum, não vendeu quase nada. E logo em seguida, nesse disco, eu conheci um grande mestre de filosofia chamado Cláudio Ulpiano. Ele era um deleuziano, mas meu encontro com ele foi definitivo para mim. Eu não sou um filósofo, não estudei Deleuze, mas eu convivi com o Cláudio 8 anos, desde as aulas que ele dava aqui no condomínio onde eu moro hoje, mas não morava na época. Eu vinha uma vez por semana, junto com 30, 40 pessoas completamente diferentes, era um grupo muito variado, de madames a arquitetos, passando por atores e psicólogos. E Cláudio, de alguma maneira, muito rapidamente, identificou em mim uma capacidade de produção a partir das aulas. E isso me estimulou muito, porque na terceira aula que eu fui, eu já apresentei para ele uma canção em homenagem à segunda aula, que se chamava justamente Camaleão. Eu me transformei num camaleão para você me ver e pensar que não, né? Para me confundir com a própria confusão. Né? Não quero saber se tenho razão, só quero testar a sua percepção. Enfim, tudo que ele estava falando nas aulas, né, sobre percepção, sobre a razão, enfim, essas coisas, eu rapidamente transformei em canção e ele parece que se encantou. E eu virei uma espécie de pupilo dele. Sim. Porque ele passou a investir mesmo em mim. Fora as aulas, eu passei a frequentar a casa dele. E aí sim, foi um banho, porque ele começou a me apresentar desde Glenn Gould, né, o pianista, com os seus gestos, enfim. Cláudio era além da música, né? Era tudo sempre maior. Então ele escutava Glenn Gould, mas ele, mais do que delirar com a música, ele gostava de ver o Glenn Gould. E ele foi me contagiando com isso, né? De que a arte não é exatamente uma prática só, ela é uma multiprática que envolve gestos e entregas e aventuras do espírito. Da mesma maneira como a gente via, por exemplo, Blade Runner, né? Ele colocava um DVD do Blade Runner para me dar uma aula sobre Platão. Sim. Né? Em cima dos replicantes e era uma mágica, sabe? A gente via, ele me dava livros, sei lá, do Francis Bacon e do Egon Schiele, e me falava sobre teatro, entendeu? Sobre Arthur, por causa dos corpos retorcidos do Bacon e do Schiele, ele chegava no corpo sem órgãos do Arthur. Então, isso me estraçalhou completamente. Eu que já vinha com essa infância, né, seduzido por diversidade colecionista, seduzido pela diversidade musical brasileira, pelas minhas opções de sair do Inimigos e produzir primeiro um disco de rock, e meu segundo disco, que é depois do encontro com Cláudio, ele já é um disco que tem assim baião, forró, sim, música pop, valsa, o pensar é fazer música, né? Mas peraí, Paulinho, eu não quero te interromper, mas é que tem coisas para comentar no meio do caminho. Vai lá, desculpa, eu sou um orador um orador incontrolável. Não, é que você falou coisas maravilhosas aqui. Primeiro eu queria contextualizar também para o querido amigo do 247 que está escutando a gente, que o Garganta Profunda, como o Paulinho falou, era um grupo, um coral, né, um grupo coral de vozes trabalhadas academicamente, né? Então isso já te traz um contato com esses dois universos, né? E isso é muito presente na minha vida também. Eu cantei a vida inteira em coral e essa sensação de fazer parte de algo maior, né, que é uma sensação que espelha a nossa consciência do nosso lugar no mundo, né?
e as vozes, elas possuem também os seus lugares e as suas importâncias e tudo mais. Então, acho que eu vejo que isso traz muito, traz um fundamento muito interessante, muito ímpar para o seu caminhar até o seu ofício principal, que é o criador de canções mesmo, né? O poeta e músico, que, como você falou, você é a sua maneira, um continuador do Caetano, do Gil, dos grandes nomes da música brasileira. E o Inimigos do Rei, pessoal, deixa eu avisar vocês que é o seguinte, eu era molequinho, eu tinha 7 anos, quando tocava na rádio uma canção que chamava A Barata de Kafka. Não é isso, Paulinho? Uma barata chamada Kafka. Uma barata chamada Kafka. E por mais que o grupo fosse de comédia e tudo mais, inclusive eu reassisti hoje o clipe no YouTube, né? Típica estética dos anos 80 e tudo mais, e tem aquela questão do humor e tudo mais, mas existia também um conteúdo, né? Existe um conteúdo, né? Eu aconselho quem não conhece a canção, escute a canção, existe um jogo de palavras, se você não sabe quem é Kafka, vai procurar quem é Kafka, e o que tem a ver a barata com Kafka, e depois procura também por que a Clarice Lispector falava tanto da barata também. Enfim, então assim, eu lembro bem pequenininho, achando engraçado, né, e cantando essa canção que fazia tanto sucesso, mas hoje, mais de 30 anos depois, eu vejo que ela faz parte de um universo de conhecimento do Brasil que veio, inclusive, como resposta, de certa forma, e aí a gente já entra um pouquinho na política, como uma era recém-saída da ditadura, né, onde agora pode fazer comédia, falar besteira se quiser, ou falar o que quiser, né? Então, acho que tudo isso forma você, né? E contribui para o seu ecletismo e a riqueza toda que você reuniu para aos poucos começar a colocar no seu na sua carreira mesmo. E só para te passar de volta, então, eu queria te dizer que o Pensar é Fazer Música é de 1995, né? Exato. E esse disco, pessoalmente, eu tinha 12 anos, tinha 13 anos, 12 para 13 anos, e esse título já é muito bonito que você explica agora do seu professor de filosofia, porque isso esclarece muita coisa, porque o Pensar é Fazer Música, quando eu era criança, eu lembro que a gente estava aprendendo na escola algumas coisas, né? E não de maneira correta como deveria ser, hoje como pedagogo musical eu sei disso também, mas me vinha essa ideia descartiana, né? De eu penso e existo, né? Eu preciso do pensar para existir e o pensar é existir e é fazer música, e fazer música é existir também. Enfim, essa gênese toda dentro de mim com 12 anos, em suma, Paulinho, você é um dos culpados por eu ter me tornado músico também, tá? Que responsabilidade, gente. Eu entendo. Realmente, falando do meu mestre, né? Acho que o tema principal dele era o pensamento, Sim. né? É o pensamento distinguido da razão, né? A gente tem um pensamento que é pensar o que você tem que fazer amanhã, pensar que você ficou de ligar para sua mãe ou para o seu amigo e tal. E tem o pensamento como uma faculdade do espírito, ele falava. Né? O pensamento como uma potência criativa e não como um lugar de raciocinar as coisas do cotidiano. Né? O pensamento como um exercício da criatividade. E é como um músculo, né? Um músculo do espírito, que você vai treinando ele a ponto dele ficar forte e se tornar algo muito natural e você passar a viver, né?
em acordo com essa musculatura treinada. E o treino do pensamento é o conhecimento, né? Então, quanto mais abrangente e diverso for o seu conhecimento, mais abrangente e diverso será o seu pensamento. A frase pensar é fazer música foi em homenagem ao Borges, escritor argentino, poeta argentino, e que ele falou numa entrevista, pensar é escrever. Mas ele não foi o autor original. Ele mesmo confessou em outra entrevista que ele viu essa frase de um escritor, de um escultor, que se eu não me engano é o Brancusi, que falou que pensar era esculpir. Então daí a gente já explica também o meu título, né? Sim. Se pensar é esculpir, não somente um bronze, uma madeira ou uma pedra, né? Esculpir é lapidar o pensamento, né? Pensar é esculpir. Cheguei. Né? Desculpa. Nada. Se pensar é esculpir, né? Pensar passa a ser desenhar, passa a ser né? Limpar, esclarecer. Pensar passa a ser definir ou indefinir, né? Depois pensar é escrever, no caso do Borges, né? Ele tá expressando a liberdade que ele exerce do pensamento na escrita, e naquele momento, quando eu me libertei de ser um roqueiro, né? Porque eu saí do Inimigos porque não queria ser um piadista, né? Na época era o que eu pensava, hoje eu também já concordo com você, tem muito conteúdo no Inimigos, mas na época fiquei incomodado porque eu conhecia a filosofia, então não queria ser um piadista, mas de repente meu primeiro disco saiu e eu comecei a ver a palavra roqueiro do lado do meu nome, e aí aquilo também me incomodou. Então o disco chamar Pensar é Fazer Música, né, foi também uma espécie de libertação para que eu pudesse compor qualquer tipo de música a partir daquele disco, que foi o que eu fiz. Assim, hoje eu tenho sambas, eu tenho, né, eu tenho valsa, eu tenho pop, rock, blues, enfim, para mim a canção já não tem mais corpo, ela é palavra e melodia, e qualquer palavra e qualquer melodia. E a palavra, emendando ao que a gente falou desde o início, a palavra é a espinha dorsal da sua carreira, né? Porque a estética, ela transita, né? E eu acho riquíssimo e muito interessante na verdade, você lida com o infindável, né? Se você está aberto a transitar pelas estéticas. Mas o fio condutor, a espinha dorsal, é a poesia, não é mesmo? É a poesia, mas ela também não está presa à palavra. Ok. Voltando ao início de novo, né? Eu acho que o que rege a minha carreira é a poesia, e ela não é, só a palavra. Eu digo isso porque depois, durante a minha vida, eu conheci verdadeiros poetas, gente que se dedica a escrever. Arnaldo Antunes, por exemplo, é um poeta, né? Os irmãos Campos são poetas, né? Assim, se dedicam a isso. Ferreira Goulart. Quer dizer, quando você entra em contato com um verdadeiro poeta, quando eu entrei em contato com a verdadeira poesia, sei lá, de Camões a T.S. Eliot, né? Aí eu percebi que eu não sou um poeta. Não posso dizer que a palavra porque eu não sou como eles. Eu não escrevo normalmente, eu nunca editei um livro. Eu escrevo quando eu vou fazer uma canção. Então acho que eu sou um letrista. E como letrista, eu posso até ser um poeta. Sim. Né? Mas o letrista vem antes do poeta. Eu não tenho... Até tenho umas coisas escritas sem música, mas eu não sou esse acadêmico, eu não tenho essa... Eu não posso dizer que a palavra... Se eu fosse dizer que alguma coisa é rainha na minha vida, em tudo que eu faço, é a canção.
porque depois de gravar os discos, eu passei a também apresentar séries de TV, Sim. né? Então, o Zumbido, por exemplo, que é a série que eu apresentei durante 11 anos no Canal Brasil, é uma série em que eu entrevisto compositores de canção sobre essa prática. E no final de cada episódio, eu canto e toco com eles. Então, a canção mesmo, ela está presente para mim dentro do apresentador. Ou seja, eu posso ser um apresentador, mas eu vou fazer canção onde eu estiver apresentando. Depois eu apresentei outros programas como Encontros e agora um que está no ar na HBO que se chama Tu Caça Es Mi Caça, que eu percorri 12 países latinos conversando com cientistas, artistas visuais e compositores como eu. E em cada país compus uma canção em 3 dias depois de escutar o cientista explicar sobre o trabalho dele. Eu tinha 3 dias para compor uma canção inspirada na ideia dele. E o artista visual tinha 3 dias para desenvolver um desenho, um ícone, e eu tatuei cada um deles no meu braço. Né? Cada um desses desenhos, afinal, representa uma ideia científica, um país da América Latina, uma canção, uma semana, né, do encontro de 4 pessoas em cada país e um episódio de uma série que está passando aqui no Brasil, está chegando no final, está no último episódio, no penúltimo episódio, são 12. Na América Latina está no 5º episódio e eu espero muito que a série chegue na Europa, na Ásia, na América do Norte, porque é uma série fundamentalmente sobre abraço. Sim, ok. Porque é uma série que abraça a ciência, abraça as artes visuais e abraça a música. E literalmente tem muitas cenas de abraço, porque eu vou encontrando as pessoas. E eu filmei sem saber que o abraço seria a nossa moeda de ouro. Voltando de novo ao nosso início, né? A gente está sempre nesse Cíclico. círculo, né, Jean? Todo diálogo ele vai Ele é cíclico, ele é cíclico. Então a gente voltando ao abraço, à moeda de ouro contemporânea, eu tenho me emocionado muito vendo os episódios na televisão e vendo como eu abraçava com entusiasmo cada pessoa. Pareceu-me um exagero o meu entusiasmo. Por isso que eu falo que o programa, a série tem algo de visionária sem saber. E, sobretudo, a consciência que eu passei a ter sobre a América Latina, porque eu fui do México para baixo em 12 países, perguntando para esses cientistas, artistas musicais e visuais, como eles definiriam, né, o país e o povo, e descobri que a América Latina tem a mesma história, né? Somos idênticos, ou seja, aqui habitavam os povos primários, né? Incas, astecas, maias e suas derivações, e aqui no Brasil essa quantidade enorme de tribos indígenas, de etnias e culturas, né, latino-americanas, fomos todos invadidos por piratas europeus, né, assassinados, roubados, e hoje nós vivemos, na verdade, a herança disso, né? O povo latino é todo aprisionado, sequestrado, né? Porque hoje todos os governos da América Latina, ditos democráticos, não exercem democracia, né? Todos os congressos estão dominados por bancadas religiosas, armamentícias, farmacêuticas, enfim, são interesses capitalistas dentro do Congresso, dentro dos Senados, nas presidências, enfim, com uma pressão, né, capitalista em cima, uma desigualdade gigante em todos os países. Cada vez que um convidado meu falava sobre o seu país, eu pensava que ele estava falando sobre o Brasil, porque era idêntico o retrato. Então, essa diversidade minha acabou também se tornando uma diversidade latina, uma identificação com muito constrangimento, porque foi muito tardia, só com 35 anos eu fui começar a me interessar pela cultura latina, através de amizades, de encontros, né? Primeiro com Jorge Drexler, depois com Kevin Johansen da Argentina,
que foram me apresentando, muitos outros, mas mas é isso, acho que voltando ao diálogo, né? Essa série também é um abraço ao diálogo, porque eu sou um leigo em tudo, na verdade eu sou um metido a besta profissional, né? Quando eu parto para apresentar um programa de ciência, eu assisti Carl Sagan, assisti David Attenborough, né? E percebo neles assim a ciência assim como a poesia está para o Ferreira Goulart, a ciência está para o David Attenborough. E eu não me encaixo em nenhum desses dois lugares, então eu me chamo de metido a besta. Mas eu sou profissional, porque quando eu me meto a fazer as coisas, eu vou fundo nelas, sabe? Eu mergulho nelas. E essa experiência dessa série foi, mais uma vez, uma fundamentalidade para essa etapa madura da minha vida, né? Que se abre um pouco novamente para ciência e arte, só que dessa vez no mundo latino. E, sobretudo, com um abraço no diálogo, que é o que a gente está fazendo nesse momento. Sim. Eu espero muito que essa série chegue aqui, né, de fato, porque um dos exercícios que eu trabalho bastante aqui na universidade, onde eu leciono e tudo mais, é ir além da questão musical e trazer consciência não somente artística, mas social e política, sobretudo no momento, ao europeu, né, ao alemão e ao europeu de modo geral, com relação à América Latina, né? Porque o eurocentrismo ainda é o que impera aqui, por mais que muitos cidadãos não saibam que eles têm isso tão intrínseco dentro deles, né? Então, esse tipo de material, como você descreveu, eu não conheço essa série ainda, realmente não chegou ainda, mas parece maravilhosa e seria até mesmo porque ela é universal, né? E não importa os músicos e os letristas cantam e compõem em espanhol ou em português, a temática é universal, né? Caberia muito bem aqui. Certamente, e sobretudo, Jean, para tentar modificar um pouco a ideia de que a América Latina é uma região exótica, É, sabe, de festas e cores e sabores assim. Somos isso também, assim como também temos uma violência, uma desigualdade, isso tudo que o mundo sabe é verdade. Mas o que o mundo não sabe é que aqui se produz ciência e arte criativa, com muita, muita diversidade e muitos acertos. sim. Você sabe que, só um detalhe, a grande maioria dos cientistas me falou uma coisa importante, que como na América Latina a gente não tem muito dinheiro para a ciência, os governos não apoiam a ciência financeiramente, É. a criatividade dos cientistas daqui Precisa ser maior, né? precisa ser muito grande. É diferente de um europeu, ou de um norte-americano, ou de um japonês, que tem investimento, tem equipamento para fazer a ciência tecnológica e menos criativa. Aqui, na América Latina, a ciência é uma ciência que percorre caminhos labirínticos da criatividade e que chega a resultados que a tecnologia ou o dinheiro não chegaria. Claro. Assim como é a nossa arte, né? Exato. Assim como é a nossa arte. A gente também não tem assim, esse mercado mundial que foi experimentado só pela Bossa Nova, mas aqui não preciso nem te falar, né? A diversidade musical desse país é uma coisa que o mundo ainda não descobriu, né? E é diverso justamente porque é difícil, né? É difícil, não tem dinheiro, então tem que ter alegria, tem que ter felicidade, tem que ter cultura, tem que ter tradição, né? Contemporaneidade, visão de futuro, criação de um mundo novo. Isso tudo aqui na América Latina é basicamente isso. Porque a dificuldade, a dor, né, trazem uma construção da identidade muito mais complexa e, consequentemente, muito mais rica
do que uma vida mundanamente fácil, vamos dizer assim. Né? Isso é uma coisa muito presente para mim aqui. Né? E para dar assim um exemplo específico, quando eu conheço, quando eu comparo artistas, não precisa ser só latinos, conheço artistas africanos ou artistas que são refugiados da Síria, o que esses caras passaram, independentemente se o cara é de classe média ou não, de qualquer forma, a vida na América Latina, na África e no Oriente Médio é sempre complexa, né? Muito mais complexa que a vida europeia. O resultado disso, enquanto artista, é algo que faz com que o europeu fique muito aquém em termos de criatividade e de interpretação. Isso é um tipo da coisa que não se pode ensinar, né? Isso que é interessante. Então, assim, é uma contradição da vida que realmente parece que existem alguns aspectos que a gente só atinge, alguns patamares que a gente só atinge se a gente for moldado através da dor, da dificuldade mesmo, né? Isso marca muito a América Latina. Marca, sem dúvida. Eu me tornei um latino há uns 20 anos atrás Uhum. e cada vez mais persigo esse entendimento, porque se de alguma maneira, lá no Inimigos do Rei, quando eu comecei a viajar pelo Brasil, me descobri múltiplo, porque o Brasil era múltiplo, né? Isso se expandiu quando eu fui descobrindo a América. É, e eu acho que quanto mais se expande, né, voltando à tal da diversidade, da expansão do pensamento e da experiência de vida, mais você se reconhece nesse mundo como uma singularidade dentro da diversidade universal. É paradoxal ao mesmo tempo, né? Porque é uma descoberta singular, ao mesmo tempo que você descobre a diversidade, né? Infinita, enfim. Eu acho que, não sei, eu acho que a maior aventura da vida, sabe, Jean, é essa. Eu tenho, vou dizer, pena, né? Porque algumas pessoas não podem fazer isso, não têm condição de fazer isso, mas eu lamento muito, na verdade, aqueles que vivem uma vida muito regradinha, né? Então, não sei, a vida para mim pulsa, e eu tenho certeza que pulsará sempre a partir dessa ideia de que eu ainda não sei nada, entendeu? Eu convivo com isso o tempo todo, assim, quanto mais eu falo e coloco para fora as coisas que eu já vivi, eu também convivo com uma sensação de ser muito pequeno, de ainda não saber de nada, de não chegar nem aos pés desses grandes, entende? Quando você fala de ser continuação de Caetano, pô, eu olho a obra do Caetano, eu me sinto longe, pequeno, demais, sabe? Quando a gente fala desses poetas todos, se eu começar a falar dos pintores que eu citei, de Bacon, de Chile, né, dos cineastas, enfim, eu adoro fotografia, mas quando eu penso no André Kertész, sabe, nos fotógrafos que eu amo, assim, nossa, eu me sinto tão pequeno. O Neil Gaiman, uma vez, falando, já que você gosta dele, numa entrevista do Neil Gaiman, ele falou que ele passou muitos anos da vida dele e confessava que achava ainda isso, que um dia alguém ia bater na porta da casa dele e que quando ele abrisse, a pessoa ia falar, ó, acabou, descobrimos que você é uma farsa. Que você não é isso tudo que o mundo está te dizendo, entendeu? Sim. Isso bateu muito forte em mim também. Eu nunca ganhei um prêmio, então eu nem sou tão comemorado assim, né? Não tenho essa alcunha aqui no Brasil de ser nem um gênio, nem um mestre. Eu vivo do meu trabalho, mas, mas, mas alguma coisa me diz que está tudo certo, que eu realmente não mereço um prêmio, não mereço ser reconhecido como um grande mestre, não mereço ser nem perto de genial,
embora eu acho que a genialidade também é uma singularização, né? Você se torna gênio de si mesmo a partir do momento que você ama o que faz, e aí você passa a poder falar de si mesmo, que é o que eu estou fazendo agora. Mas que isso, na verdade, quando eu falo de mim numa entrevista, o que eu mais quero é atingir a potência do outro dele ser ele mesmo, Sim. sabe? Nunca, meu objetivo nunca é me vangloriar Sim. ou dizer que meu caminho é o certo, não. Eu acho que o caminho certo é o caminho da potência de cada um, da libertação de cada um. Eu espero que a minha experiência sirva para o outro se libertar e ser a potência dele mesmo. Sim. Isso é realmente um sonho que eu tenho. Não, Perfeito. E essa é a função do artista, uma das funções do artista, né? certo. É contribuir para com o outro, para com o próximo, né? Afinal, a gente faz arte para quem? Para chegar no próximo, né? Eu acho assim também que o que você falou sobre a questão do conhecimento e do autoconhecimento, né? O artista vive em perene busca por sua identidade e o desenvolvimento dela, né? O desenvolvimento dessa identidade. E, e a humildade, eu vejo como você fala de maneira humilde, eu acho que é um dos elementos dos alicerces do artista. O artista que possui problemas com ego, com uma vaidade que se coloca maior do que a arte, ele acaba sendo em si um efeito anti-artístico, não é mesmo? Porque a arte, ela é feita, pelo menos eu estou falando da minha concepção agora, né? O artista, ele existe para servir à humanidade, né? Eu faço minha arte para o outro, não é para mim nem para ela ser uma ponte para que eu seja vangloriado. Então, assim, o Caetano tem o caminho dele, você tem o seu caminho, e todos, todos vocês e todos nós estamos fazendo parte da construção de algo infinitamente maior do que nós, não é mesmo? Certamente. Eu vou te dar um presente, e para quem assistir, Sim, que é uma coisa que me auxilia muito, que é um triângulo de sentidos, né? sim, Porque algumas abstrações, quer dizer, as abstrações, elas estão sempre nesse campo poético, a gente não consegue nunca defini-las e às vezes a gente se perde um pouco. A gente falou muito aqui de arte, né? De vida, de liberdade, mas o que é arte? Né? O que é a vida? E o que é a liberdade? Então, o meu presente é o seguinte, é um triângulo, que é o que é o que é o meu mantra, né, interno para eu poder me guiar. Esse triângulo temos três pontas, né? A gente vai escrever em cada ponta uma dessas palavras: arte, vida e liberdade. E aí toda vez que você estiver diante de uma questão em que você tenha que definir de alguma maneira uma dessas três palavras, você vai utilizar as outras duas. Ou seja, a liberdade é a vida artística, ou uma arte viva. sim, Arte é uma vida livre, ou o exercício da liberdade na vida. E, por consequência, né, a vida seria, finalmente, a liberdade exercida na arte né? ou uma arte livre. Isso me ajuda muito a compreender o sentido dessas três abstrações, que é difícil da gente definir, mas que o tempo todo está nas nossas questões cotidianas, né? O que é a arte e tal.
Então, quando você percebe que elas são meio que sinônimos, né? Desmanchando o triângulo, a gente pode escrever também numa linha só. Arte igual a vida, igual a liberdade, igual a arte, igual a liberdade, igual a vida, igual, 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 igual. Assim como obra, né, é vida. É, Então, assim, a obra de um artista é a vida dele, não só o objeto que ele fez. claro. Então, todos nós somos artistas. Quem está vivo está compondo uma obra. E vai compor essa obra utilizando a sua liberdade artística. Né? Perfeito. Vai exercer a sua arte com a liberdade que lhe for possível para compor a sua obra de vida. Esse É. esquema, que às vezes é um triângulo, às vezes é uma frase de iguais, meio matemática, isso me guia todos os dias e eu espero que sirva também para todos que se interessam, né? E que ficam meio pensando o que é a vida, o que é a arte, o que é a liberdade, né? Todas são exercícios. Que lindo. Adorei a sua analogia e eu preciso complementá-la porque eu acho tão impressionante como quando algumas pessoas começam a conversar e se percebem vibrando nas mesmas frequências, né? Essa questão dos triângulos é uma coisa que sempre tive em mente. E vou até complementar e te dizer por quê. Acho que você vai achar interessante. Veja, eu acho que diversas faces da nossa vida, diversos lugares da nossa vida podem ser explicados com essa questão do triângulo. Eu gosto muito dos elementos místicos e tudo mais, e da numerologia e tudo mais. Uma explicação que eu sempre coloco para a arte, também para o fenômeno musical, na verdade, é que ela também depende de um triângulo. E o triângulo é o quê? Uma ponta é a criação, é o compositor, é aquele que cria do nada o que não existe. O outro é o intérprete, é aquele que faz aquilo acontecer. Às vezes é a mesma pessoa, pode ser ou não. E a terceira ponta, o terceiro vértice do triângulo é, logicamente, o ouvinte, o receptor. E quando esse triângulo existe e ele é harmonioso, talvez equilátero, então o fenômeno musical se dá. Aí sim a arte existe no universo. Agora, para complementar, veja, eu tenho o meu triângulo, você tem o seu triângulo, cada pessoa tem o seu triângulo, seja artístico, seja em qualquer área de conhecimento ou de existência. Quando o meu triângulo em harmonia equilátero encontra com o seu triângulo em harmonia equilátero e eles se sobrepõem um para cima e outro para baixo, a gente tem exatamente a figura da estrela de A Davi, estrela de Davi. cujo ponto central do meu triângulo, ou seja, a síntese do meu triângulo e a síntese do seu triângulo coincidem em um ponto único, ou seja, de todos esses pontos que a gente traçou e esses vértices, a gente chegou na unidade, certo? Maravilhoso, Jean. Bom, você fica me seduzindo, né? Eu chamaria esse ponto central de dois triângulos, ou quantos você sobrepor, né? Sim. Qualquer triângulo sobreposto no nosso terá o mesmo centro, o mesmo ponto. Eu chamaria esse ponto de tempo. E mais, colocaria um preguinho nesse ponto para poder fazer essas pontas girarem em Sim, torno desse ponto. sim. E quando elas girarem, elas se transformarem numa linha circular Claro, claro, em claro. torno do tempo. Perfeito. E o círculo é perfeito, é uma circunferência perfeita.
As pontas de milhares e bilhares de infinitos triângulos viram um círculo perfeito em torno do tempo. É. E de alguma maneira também envolvidos pelo tempo, né? O tempo está dentro e está fora, né? Desse Dentro e fora do triângulo. círculo, né? Realmente. Eu acho que essa reflexão toda realmente o que a arte pode e deve nos trazer e promover, não é mesmo? Isso é infinito. Isso é infinito. Essa hora que a gente ficou aqui, que tem a eternidade dentro, né? A sensação de eterno. Foi o que eu Sim, senti nessa hora, porque quando a gente fica aqui transcendendo, pensando e observando o outro, é como se não existisse morte, não existisse finitude. E isso quer dizer eternidade, quando a gente está cantando dentro de uma música, pintando um quadro, conversando, você não pensa na finitude. E essa é a eternidade possível. Ou sim. seja, a eternidade possível é a sensação da eternidade. Momentânea, né, paradoxalmente, a sensação da eternidade é momentânea. Né? Claro, não deixaria de ser um paradoxo que explica as coisas. Né? É. E a arte, bom, é uma coisa que me sustenta muito também, é acreditar que estamos realizando coisas, né? E a arte viverá, né? Sempre. Mesmo, ainda acredito assim, mesmo que um dia um meteoro atinja a Terra e exploda tudo, o que foi escrito, o que foi composto, o que foi dito, de alguma forma, ainda vibrará em termos de energia para eternidades que, logicamente, a gente pouco pode conceber, mas existem. Né? Certamente. Essa é a verdadeira crença. Sim, Essa é a perfeito. Essa é a verdadeira verdadeira fé, crença. né? Essa é a verdadeira fé. É isso aí. Meu querido, foi maravilhoso o nosso papo. Logicamente, eu tinha preparado aqui para a gente falar sobre diversos discos seus e tudo mais, mas eu já te convido para uma próxima para a gente fazer a Ótimo. parte, tá bom? Me perdoe, eu não presto, eu não Isso. presto. Falar é uma coisa que me toma, né? Sim. Me, me sequestra. Então eu não sou muito formal, assim, eu não consigo obedecer muito às entrevistas, né? Não, essa espontaneidade é a maior riqueza que a gente pode ter nesse abraço diálogo, né? Com certeza. Isso aí, abraço diálogo. Esse é o grande nome do nosso papo. Isso. Para terminar, Aham. a gente termina o nosso Ah, sim. programa com a leitura de um poema, né? O público da TV 247, desse programa Arte e Resistência, já conhece isso, espera pelo poema. E, bom, Eu diga o que você escolheu. já sabia desse fato no final. Eu vou falar um poema escrito pelo Carlos Renaud. Carlos Renaud, um poeta paulista, parceiro de muitos, né? Parceiro de Chico César, parceiro de tantos e tantos e tantos. E ele tem se tornado, nos últimos tempos difíceis que atravessamos aqui no mundo e no Brasil especificamente, ele tem se tornado um poeta manifesto. Né? Tem escrito letras longas, escreveu algumas canções manifesto que tiveram vários artistas cantando, como Demarcação Já, né, dele com Chico César, Sim, pelos indígenas, pelos territórios indígenas. Depois teve uma que se chamava Manifestação, que ele fez com Xuxa Levi. Eu cantei nessa. E no meu disco Beleza e Medo, de 2018, lindo disco. obrigada. Era para ser um disco só sobre beleza, mas começamos a sentir medo ali em 2018, um medo que já se tornou pavor e pesadelo nos dias de hoje.
e eu pedi ao Renaud que ele escrevesse uma canção universal sobre esse medo. Eu não queria ter um tema específico, eu queria que fosse uma canção que durasse a eternidade. E ele Sim. escreveu uma letra longa, a canção eu tive que cortar 2 versos, mas eu vou ler aqui o que ficou na canção, são 5 estrofes. Ela se chama Nenhum Direito a Direito a Menos. menos. Então diz assim: nesse momento de gritante retrocesso, de um temerário presidente e um mau congresso, em que poderes ainda mais podres que antes põem em liquidação direitos importantes, eu quero, diante desses homens tão obscenos, poder gritar de coração e peito plenos: não quero mais nenhum direito a menos. Nesse país em que se vende por ganância direito à vida, à juventude e à infância, direito à terra, ao aborto e à floresta, à liberdade, ao protesto, ao que nos resta, eu grito: fora esses homens tão pequenos, de interesses grandes como os seus terrenos. Não quero mais nenhum direito a menos. Nessa nação onde se mata e trata mal mulher e pobre, preto e jovem, índio e tal, onde nem lésbica, nem gay, nem bi, nem trans são plenamente cidadãos e cidadãs, não quero mais cantar meus versos mais amenos, a menos que antes seus direitos sejam plenos. Não quero mais nenhum direito a menos. Nesse Brasil da injustiça social e de uma tal desigualdade sem igual, queria ver os grandes lucros divididos e os dividendos, afinal, distribuídos, os bilionários concordando com tais planos e se tornando seres realmente humanos. Não quero mais nenhum direito a menos. Nesse momento de tão pouca luz à vista e tanto ataque ao que é direito e é conquista, eu canto tanto a desistência, o desencanto, mas canto a luta, a resistência, tanto quanto. E quanto àqueles que ainda pensam que detêm-nos, eu canto e grito a pulmões e peito plenos. Não quero mais nenhum direito a menos. Carlos Renaud. É um poema belíssimo, fortíssimo. Eu ia te falar justamente sobre sobre essa canção, né? Uma das canções mais fortes, né? Eu não sabia que, inclusive, tem mais 2 versos, você falou, né? Tem. Carlos chegou a pegar mais pesado, com Sim, palavrões e tudo, mas o meu crivo também não aceitou ser um guerrilheiro, né? sim. Eu prefiro estar no campo da poesia forte, mas evitei as coisas mais pesadas da poesia original dele. Mesmo assim ficou pesado, né? Sim, ficou muito, mas ficou pesado, mas ficou ao mesmo tempo objetivo e sincero. Acho que é Contundente? necessário, né? Claro. Ok, agora eu vou ler a minha. Eu tinha preparado um Drummond, mas aí eu pensei em fazer uma canção também. Não sei, o que que você acha? O que que você me sugere? Ah, já fiquei curioso pela canção. Pela canção. Tá bom. É de um jovem poeta, jovem talvez não de corpo, mas jovem de mente, e
se chama Bernardo Levi. O poema se chama O que Direi, composto nesse momento de Brasil. O que direi aos meus filhos quando perguntarem onde andei? Quando homens violentos brindaram o ódio e afogaram a lei? O que direi aos meus filhos quando perguntarem o que gritei? Quando a mentira matou a verdade e o carrasco se tornou o rei? O que direi aos meus netos quando perguntarem qual foi o preço? Quando cuspiram nos livros santos e viraram Deus pelo avesso? O que direi aos meus netos quando perguntarem o que fiz? Quando eles nos intimidaram e nossas vidas estiveram por um triz? Direi que lutei, que escrevi, que cantei, que corri, percorri nossas ruas, ora cheias, ora nuas, bradando por mim, por você e por nós. Nós que não fazemos armas com a mão, nós que possuímos consciência e razão, nós não calaremos pela repressão, nós resistiremos na escuridão. O que direi às crianças do futuro quando perguntarem se é verdade que os líderes dessa época saudavam morte e calamidade? O que direi aos jovens do futuro quando me perguntarem se é real que quando a praga moderna se alastrou, o genocídio se tornou legal? O que direi quando meu tempo passar, quando perguntarem o que aconteceu, com um país que outrora era livre e então, num repente violento, não é mais? Tomado por ódio e por cultos incultos e cultos de pastores e igrejas desigrejas e os fiéis e o sacerdote como um gado controlado por mensagens de robôs programados por mefistos que alimentam a palavra de ordem e o nojo pelo pobre, pelo gay, pelo negro e por tantas Marielles que ainda vivem e resistem e existem. Até quando? Até quando ainda vai dar? Até quando ainda vai dar para existir? Um país que se tornou a capital do mal, com capitães do mato, viva o mito ou eu te mato. Capitão, capital do novo Reich, quarto Reich tropical, se aproximando, aproximando, aproximando de você. Direi que lutei, que escrevi, que cantei, que corri, percorri nossas ruas, ora cheias, ora nuas, bradando por mim, por você, por nós. Nós que não fazemos armas com a mão, nós que possuímos consciência e razão, nós não nos calaremos pela repressão, nós resistiremos na escuridão. Uau! Muito emocionante e um pouco siamesa da letra do Renaud, né? Ah, sem dúvida. É. Siamês, irmã siamês. Se Irmãos irmanam, né? siameses. É, é o que temos nesse momento, né? A poesia como arma, as palavras como bala e o desejo de liberdade como gatilho. É. E conhecemos o poder da arte, conhecemos o poder da arte transformadora, o poder transformador da arte sempre foi assim, ela sempre esteve em diversas épocas da humanidade, né? E devemos continuar em frente, não é mesmo? Já estamos, Nós estamos. já estamos. No nosso abraço diálogo, na nossa eternidade e no registro dessa conversa, que estará disponível até depois da nossa própria finitude. Com certeza. Meu caro, esse programa foi muito especial. Muito obrigado pela presença, pela conversa, pela sinceridade. Eu acho que é um momento que realmente o mundo e, sobretudo, o Brasil precisa de momentos como esse. Fico muito feliz de ter feito parte dessa conversa com você e te passo para considerações finais. Lágrimas são diamantes.
Lágrimas são as pedras preciosas que o nosso corpo produz, porque as lágrimas são geradas sempre com alguma motivação. Pode ser tristeza, pode ser amor, pode ser saudade, pode ser afeto, pode ser tanta coisa, mas ela é sempre pedra preciosa, ela é sempre diamante. Quando a gente chora as lágrimas do agora, tudo vai embora, tudo sai para fora. E esse dentro que chora, revigora, rememora, é tora, é força. A lágrima é pedra preciosa, lágrimas de diamante para todos. Chorem suas pedras preciosas, porque elas serão o brilho do futuro. Cada lágrima é um brilho do futuro. Queria terminar realmente pensando e lembrando que depois da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, da gripe espanhola, houve uma explosão cultural, humana, social, artística. Ou seja, depois de todo o massacre mundial, vem sempre essa explosão de beleza histórica. E que tudo que a gente pode fazer nesse momento é nos prepararmos para ela. É estar nesse momento recluso, juntando lágrimas para construir essa pedra preciosa do futuro, que ele seja próximo, breve, mas que a gente tenha consciência de que o massacre vai passar, massacres piores já aconteceram, a humanidade já foi mais cruel e mais violenta, por incrível que pareça, mais sacrificante, mais pobre, menos informada, já foi mais e menos tudo. E que hoje temos a capacidade e o conhecimento de prever essa aurora pós-crepúsculo. Nos preparemos-nos, nos criemos, né? É importante criar nesse momento, porque num futuro próximo a gente vai poder exercer essa criação. Então é isso que eu quero me despedir, com essa esperança e com esse otimismo. Palavra difícil, sentido difícil nesse momento, mas se ele não existir, a gente não será nada. Então, muito otimismo, o ótimo vem aí, o deslumbrante, o espetacular, o fenomenal será vivido, construído, produzido e desfrutado por nós assim que passar esse massacre. Vamos lutar para que ele passe o mais breve possível. Consciência e arte. E luta contra todo o mal que está na nossa frente. Obrigado, Jean. Arte e resistência. Muito obrigado, meu caro. Diante dessa conclusão, eu só quero colocar as últimas duas máximas com as quais eu termino este programa. O amor vencerá o ódio e ninguém solta a mão de ninguém. Beijos. Tchau. Obrigado, Jean. Até já.